Olá, pessoal. Meu nome é Thalita Souza Magnolo. Eu sou doutoranda na Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. E eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. Mais especificamente, essa oficina ela tem o objetivo de ensiná-los a navegar pela plataforma da hemeroteca, mas também discutirmos um pouquinho aqui sobre a importância dos arquivos e dos documentos principalmente presentes em acervos online, para as nossas pesquisas historiográficas. Para aqueles que não me conhecem, eu trabalho com memória e principalmente a historiografia da memória da imprensa aqui no Brasil nos anos 50 e 60. A minha história com a hemeroteca, ela chega a ser um pouquinho pessoal, digamos assim, porque ela faz parte do meu trajeto no mestrado e no doutorado. Foi através da hemeroteca que eu consegui desenvolver minha pesquisa e agora eu desejo, passar esse conhecimento para as outras pessoas que talvez estejam enfrentando alguns obstáculos em suas pesquisas acadêmicas. Bom, na nossa fala aqui hoje, nós vamos abordar 3 aspectos mais importantes. O primeiro deles é compreender a importância da pesquisa documental para as pesquisas historiográficas. O segundo ponto é conhecer os acervos digitais brasileiros. E o terceiro ponto, aprender a navegar na hemeroteca digital. Bom, vamos falar um pouquinho sobre acervos brasileiros. Hoje nós temos diversos acervos que nos atendem nas mais variadas formas. O que eu trouxe aqui para apresentar para vocês são alguns poucos que temos aqui no Brasil. Isso sem contar também os acervos da América Latina e do mundo como um todo. Isso depende muito do objeto de pesquisa, da sua pergunta de pesquisa e o que você deseja investigar. Esse primeiro exemplo é o Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional, ele é um dos mais antigos aqui no Brasil. Ele é um órgão público gerido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele foi criado em 1838 e nesse arquivo especificamente vocês encontram documentos sobre o poder federal. Então, documentos, cartas, mapas, cartografias, e isso vai desde essa época até os dias de hoje. É um patrimônio muito rico. Eu até escrevi algumas curiosidades aqui para compartilhar com vocês. O acervo hoje ele tem 55 quilômetros de documentos, 1.700.000 fotos e sem falar nas milhares de gravuras, mapas, ilustrações. É um acervo muito rico e grande e que atende diversos tipos de pesquisa. Aqui eu coloquei esse print também para mostrar para vocês como que vocês podem navegar nesse sistema. Existe um campo de busca, você pode se referir por tema, nome ou caso você já tenha, até o número do arquivo. Isso facilita muito a sua pesquisa. Um outro acervo que eu escolhi apresentar para vocês é o da Funarte. Diferentemente do acervo do Arquivo Nacional, a Funarte, ela dedica o seu acervo a qualquer arquivo ligado às artes, Então, nós temos audiovisual, artes plásticas, pinturas, artes circenses, músicas e diversos outros acervos ligados a essa área. Ele também é um órgão público. Ele é gerido pelo Ministério da Cultura e ele foi criado em 1975. Não somente como acervo, pode passar por gentileza, mas também com o acervo online, ele é enriquecido também pelo desenvolvimento de projetos e incentivos à cultura. Um outro site muito interessante para aqueles que estudam de alguma forma a memória da ditadura militar é esse site. Ele foi criado e idealizado pelo Instituto Vladimir Herzog. Ele é um site muito completo que abarca todos os temas e tipos de arquivos diferentes. Ele é dedicado a redesenhar e resgatar alguns aspectos da ditadura militar e ele abarca todas as áreas, cultura, política, sociedade, economia, e ele é considerado um dos acervos mais completos online sobre o período militar aqui no Brasil.
Aqui eu coloquei também um outro print para vocês verem como que eles vão construindo essa narrativa. E o que é importante desses acervos é que muitas vezes nós encontramos neles alguns arquivos que nós não localizamos de forma pública, ou seja, são acervos que foram construídos justamente com arquivos privados, através de depoimentos, o angariamento de fotografias, outros tipos de documentos também. Um outro acervo muito interessante para quem faz pesquisa é o IBGE. À primeira vista, ele pode ser que não é muito convidativo, né? Afinal de contas, é um acervo com muitos números, muitos dados. Mas aí eu dou o meu exemplo para vocês. Eu estudo a televisão dos anos 50 e 60 em virtude do meu objeto, que é a revista Intervalo, que é uma revista especializada em TV, que surgiu justamente nessa época. Então, chegou um momento da minha pesquisa que eu me deparei e eu falei assim, meu Deus, quantas pessoas alfabetizadas tinham naquela época? Como que eu vou determinar quem eram os leitores? Aonde estava esse leitor? Como que era a população naquela época? E, eventualmente, eu precisei vir aqui no IBGE para pegar esse tipo de informação. Então o IBGE, ele ajuda muito as pesquisas a serem contextualizadas. Ele possui todos os censos em arquivos. Eu, por exemplo, eu usei o censo de 1961. Então é um relatório completíssimo, de mais de 300 páginas, com as mais diversas informações. No meu caso, obviamente, né, eu foquei na parte de televisão, da quantidade de aparelhos televisivos, pessoas alfabetizadas, a população das regiões, enfim, algumas coisas que iriam me ajudar a contextualizar o meu objeto, que para mim foi muito importante. Um outro museu muito interessante e que possui um vasto arquivo é o Museu da Imagem e do Som. O Museu da Imagem e do Som, ele é gerido aqui pelo governo de São Paulo. Ele foi criado não há muito tempo e ele tem a intenção de reunir arquivos relacionados ao audiovisual. Então, para aqueles que pesquisam sobre os movimentos artísticos, sobre música, sobre os contextos culturais, pode ser uma boa opção. E uma coisa muito interessante também, por que eu estou trazendo isso tudo para vocês? Para mostrar a grande variedade de tipos de acervos que nós temos. Porque, por vezes, pensamos em acervos, fotografia, livros, documentos. E, na verdade, hoje nós possuímos acervos até muito mais grandiosos e muito mais significativos, como é o Museu da Pessoa, por exemplo. O Museu da Pessoa, ele é um museu virtual colaborativo que reúne histórias de vida. E uma coisa interessante do Museu da Pessoa é que ele reúne qualquer história de vida. É justamente aquelas histórias que nós não conhecemos. Tanto eu como você pode ir lá no Museu da Pessoa e dar o seu depoimento, contar a sua história de vida, ou seus pais, ou seus avós, e também angaria depoimentos de pessoas ilustres, né? Nós temos depoimentos de esportistas, políticos, músicos, cantores, enfim. Existe uma gama enorme de depoimentos. Mas por que isso seria importante para a minha pesquisa? Por vezes, quando nós estudamos algum momento do passado, algum acontecimento passado, e que por vezes não, né? Está na nossa contemporaneidade, porque existem os depoimentos aí, nós precisamos localizar histórias que não foram contadas. Então, o que está nos livros, né? A história oficial, todo mundo sabe. Mas e essas histórias, né? E as histórias dos imigrantes que vieram na época da ditadura e sofreram alguma perseguição em algum bairro específico da cidade de São Paulo, por exemplo. Isso a gente às vezes não encontra nos livros, nós não encontramos nos documentos, mas possivelmente encontraremos aqui no Museu da Pessoa. Aqui eu coloquei um outro print para vocês verem. E por que eu defendo esse tipo de arquivo e esse tipo de pesquisa? Estudando sobre história e sobre a história da mídia e sobre memória de uma forma geral, uma coisa que eu aprendi é que existem muitas histórias que não foram contadas, né? Eu aprendi muito isso com o meu objeto de pesquisa, por exemplo. Existem histórias que estão escondidas, que estão
ainda sendo descobertas. E por isso tem a sua importância, o seu valor. São as micronarrativas que nos ajudam a reconstruir talvez uma narrativa oficial, por exemplo. Bom, e esse último slide eu pus ele muito recentemente, né? Eu não sou daqui, sou de Minas Gerais, e eu tive a oportunidade de conhecer o Museu do Futebol, e eu fiquei encantada com o acervo de lá, e eu falei, meu Deus, eu não pensei nesse lado para trazer para o pessoal da oficina. Então eu trouxe esse registro do Museu do Futebol. Ele é uma referência no que se trata da história do futebol brasileiro. E eu fiz algumas imagens para mostrar para vocês e fiquei encantada com o tipo de acervo que eu encontrei lá. E eu tive a impressão que a maioria do acervo, principalmente o acervo fotográfico e de objetos como blusas, enquadramento de bandeirinhas, prêmios, isso pertencia a pessoas, ou seja, ele era um acervo privado, que foi transformado num acervo público. Então isso me encantou muito e me chamou muita atenção, porque além deles falarem do futebol, eles trazem outras infinidades de possibilidades de estudo, né? Para quem foi e conhece o museu, eles associam toda a história do futebol ao movimento modernista de 1922. E isso era algo que eu jamais pensaria, né? Que eu nunca tinha feito essa ligação e que eu pude aprender com eles. E agora a gente vai entrar, né, na cereja do bolo, né? A gente vai conhecer um pouquinho a Hemeroteca Digital. Para aqueles que não sabem ou não conhecem, a Hemeroteca Digital, ela foi lançada em 2006. Ela é um acervo digital pertencente à Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional, ela inicia aqui no Brasil junto com a corte portuguesa. Então, ela é criada junto com a vinda da família portuguesa para cá. Então, é o nosso acervo mais antigo, que possui documentos mais antigos aqui no Brasil. Ela é um sistema aberto, gratuito, você consegue acessar, né, do computador da sua casa, do computador da sua universidade, e você consegue fazer todo tipo de investigação que você desejar, né? Todos os documentos são de livre acesso, independente de qualquer coisa. Bom, e a Hemeroteca Digital, ela é composta por 3 segmentos principais, e eles são a captura e armazenagem de acervos digitais, o tratamento técnico e a publicação desses acervos e a criação de programas e projetos de divulgação. Então, ao mesmo tempo que ele recolhe esses documentos, ele trata do documento e também cumpre a função de disseminar ele para a sociedade. Obviamente, o acervo ele ainda é incompleto, né? Existem muitos arquivos que ainda não estão digitalizados. Pode passar. Bom, então, o que é a missão da biblioteca? Principalmente a preservação, a coleta, tratamento e conservação desse patrimônio documental brasileiro. É de extrema importância a gente pensar que bom, vivendo num país em que a memória é questionada, né, em que a nossa história é colocada à prova, é sempre bom a gente pensar que esse tipo de preservação, a proteção da nossa história se torna essencial. E ela é feita através da digitalização, né? Infelizmente já perdemos muitos documentos e muita história, incêndios, alagamentos, má conservação, né? Como não temos todas as iniciativas, né, voltadas para a questão da proteção desses documentos, a gente perde muito. E a digitalização, ela vem como esse salvador para que a gente mantenha a nossa história. Sim, e os objetivos dessa digitalização, portanto, difundir as coleções, preservar o acervo e subsidiar atividades culturais. Então, por vezes, a Biblioteca Nacional ela organiza exposições, eventos, recebe estudantes, recebe escolas, né? Então, ela tem todo um objetivo também de disseminar esses arquivos, torná-los conhecidos, né? E isso é bom para a nossa sociedade como um todo, não só para o mundo acadêmico. E o que é selecionado para ser digitalizado? Na época que eu estava fazendo a minha pesquisa, eu felizmente achei a minha revista lá digitalizada, só que tem uma amiga minha que ela não encontrou as revistas que ela estava procurando.
Então, ela fez uma solicitação para a biblioteca e ela explicou a situação, que era uma pesquisa de mestrado, ela estava desenvolvendo, e através dessa solicitação eles fizeram a digitalização. Esse é um dos aspectos considerados para ser digitalizado. Outros aspectos é devido à importância, o valor histórico, se esse documento já pertence a alguma coleção que já foi inicialmente digitalizada, entre outros pontos. Agora vamos partir para a parte prática, né? Como que a gente navega na hemeroteca digital? Essa é a página inicial da hemeroteca. Então, vocês vão entrar no site da biblioteca, da hemeroteca digital, e vai ter essa página aqui para vocês. Como vocês podem ver, existem vários campos de busca. E como eu também já falei, isso varia muito de acordo com a sua pesquisa, né? Se é uma pesquisa com a imprensa, se é jornal, revista, se é algum documento oficial, alguma partitura, algum caderno temático, enfim. Dependendo da sua pesquisa, você vai observar os campos que você pode preencher para achar. Bom, aqui eu cliquei em hemeroteca digital e apareceu essa outra página. Pode passar, por favor. Quando você clica em periódico, você automaticamente tem acesso a todos os periódicos que estão digitalizados. Aqui no caso, ó, quando eu fiz esse print, agora eu não sei se já mudou, mas nós tínhamos 7.912 periódicos digitalizados, o que é muita coisa. Então, por que isso aqui é importante? Eu, Thalita, sabia qual que era o meu veículo de pesquisa. Então, eu fui pelo título. Mas, se você está iniciando a sua pesquisa, se você está fazendo uma coleta de dados para começar a desenhar o seu projeto, desenvolver um novo estudo, você tem algumas opções. Você pode, de fato, pesquisar pelo nome, ou clicar no período ou local. O período, vamos supor, eu tenho muita vontade de estudar as revistas feministas da década de 60. Então, nós temos um período, né? Buscando pelo período, você vai achar os títulos e ali você vai ver qual deles te atende ou quais deles te atendem. Aqui no caso, só para exemplificar, eu coloquei o Cruzeiro do Rio de Janeiro. Eu não determinei o período, então eu coloquei como todos. E ao clicar em pesquisar, eu chego na página do arquivo, né, do acervo geral. O que é interessante da gente observar é algumas coisas presentes nessa página. A primeira delas, existe o impresso. A digitalização é muito boa, então você consegue ler o periódico na maioria das vezes. Pode ser que, eventualmente, a digitalização esteja escura e tal, mas a maioria das vezes você consegue ler, né, dando o zoom. Aqui ao lado, vocês vão observar que todo o sistema da hemeroteca é organizado e sistematizado, ou seja, você consegue saber quais edições você tem digitalizada, ele apresenta numa ordem cronológica, o que facilita nosso trabalho. Então, à medida que você vai querendo ver o periódico, é só ir clicando na edição do seu interesse que você vai conseguir ver. Quando a gente clica naquele botão de informação, é uma coisa bem legal também. A gente tem a informação sobre o acervo como um todo. O que acontece? Esse acervo ele é numerado, então ele tem um número, ele tem um código. Vamos supor que você queira conhecer esse periódico ao vivo, né? E você tem a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro. Você pode levar o código dessa digitalização e falar, olha, eu quero ver o arquivo tal. E aí sim você consegue ver esse arquivo. Mas o mais interessante, não é só isso, né? Ele tendo esse código, mas é você saber, por exemplo, quantas pastas que tem. Esse arquivo, por exemplo, tinha 262 páginas e um total de páginas de 1.118. Então, você tem um corpus, né? Isso é até interessante para a gente colocar em trabalho. Foram analisadas 262 edições, ao todo foram tantas páginas, né? É algo que enriquece o nosso trabalho. E uma coisa muito legal também da hemeroteca, e isso, gente, eu estou falando para a hemeroteca, né? Mas os outros acervos também têm as suas próprias tecnologias, né? Que possibilitam também buscas bem legais. Aqui no nosso caso é a hemeroteca.
ela também tem a possibilidade de você colocar uma palavra-chave. Então, vamos supor, eu não sei ainda qual o periódico que eu quero, mas eu sei que eu quero estudar o golpe militar. Então, você colocando esse trecho na busca, você também consegue localizar os impressos que falaram sobre o golpe militar. Eu quero estudar sobre um cantor, eu quero estudar sobre Roberto Carlos, né? Sobre Gal Costa, enfim. Você consegue fazer esse filtro também no acervo digitalizado. Então, quando eu procuro pela palavra praia, por exemplo, eu achei ali uma palavrinha. E ali no lado, ele me fala quantas ocorrências que teve essa palavra. Então, aquela ali é uma de 105 ocorrências. Bom, aí como eu falei com vocês, né, nós temos a opção de período e local, né, que você também pode filtrar o seu objeto. E agora eu vou exemplificar isso falando um pouquinho sobre a revista Intervalo. Bom, para aqueles que não conhecem, e passando muito rapidamente, a revista Intervalo ela foi uma revista especializada em televisão. Ela foi criada em 63 e chegou ao fim em 72. A revista Intervalo ela foi muito importante porque ela é considerada a primeira revista especializada em televisão a falar exclusivamente sobre a programação televisiva em âmbito nacional. Antes dela, surgiram várias outras revistas, mas eram coberturas regionais. Bom, e aí no meu caso, né, como que eu trabalhei o meu acervo? Eu utilizei ele para fazer uma pesquisa quanti e quali, né? Então, para mim foi importante ter acesso a quantidades, números e tudo mais. Ela teve, ao todo, na vida dela, teve 501 exemplares. E a biblioteca, ela tem 441 exemplares, ou seja, é praticamente a revista toda, né? E isso me ajudou muito na minha pesquisa. O desenvolvimento também... isso é verdade. Quando você tem acesso ao seu objeto, você também consegue determinar qual que vai ser o modelo de análise e como que você vai olhar para ele, porque isso é importante. Não adianta nada você ter um acervo muito grande, né, e eventualmente se perder nesse mar de informações e conteúdos. Bom, como eu expliquei para vocês anteriormente, né, o acervo ele tem essa questão sistematizada, então você consegue mapear palavras, termos, ele é todo organizado cronologicamente, então isso ajuda muito na hora de fazer a pesquisa. E aqui eu trouxe um outro exemplo para apresentar uma dificuldade que eu encontrei para vocês. A busca pela palavra-chave, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Um acento já pode fazer a diferença. E como esses impressos são digitalizados, eles infelizmente já perdem um pouquinho da qualidade e a gente também tem que levar em conta a grafia que estava naquele momento. Quando eu penso na palavra todos, nos anos 60 ele era escrito com um acento circunflexo. Então, se eu procurasse essa palavra aqui, eu teria que colocar ela na grafia que eu estou procurando também. E aqui eu dei um exemplo sobre a palavra TV Record, que eu estudo um pouco as TVs e tal. E aí, quando eu coloquei ela junta, ele achou ali uma TV Record com hífen. Então, assim, a gente também deve tomar muito cuidado com as procuras das palavras, ter certeza da grafia, ou quando for pesquisar, procurar por essas diversas grafias possíveis. Aqui também eu coloquei só um outro exemplo, que aí não encontrou TV Record, mas sim Record, né? E o termo também, né? Intervalo para conversa, que é o nome de uma seção da revista, por exemplo. E aí, qual que é o objetivo também dessa oficina? Motivá-los a usar os acervos, porque deles a gente descobre muita coisa legal, né? Aqui eu estou dando um testemunho muito particular, muito pessoal, mas que eu acho que alguns de vocês já devem ter vivenciado isso em algum momento na vida acadêmica, né, de vocês, que é encontrar essas coisas escondidas, né, as histórias não contadas, conseguir resgatar e ressignificar essa história da mídia. No meu caso, eu tive a felicidade de conseguir entrevistar pessoas que trabalharam para a revista justamente devido ao acervo digitalizado. Porque foi através da editoria que eu localizei os meus entrevistados e aí eles foram me indicando outras pessoas, né? E isso foi criando uma teia de contatos para mim.
E uma coisa que eu reforço sempre nas minhas falas, e que eu falei com vocês lá no início, é justamente a potência que os arquivos têm. Essas fotos, por exemplo, elas nunca foram publicadas em lugar nenhum. Eu consegui elas com os meus entrevistados. Então, isso aqui pertencia a um acervo privado que se tornou também um acervo público, né? As fotografias, elas estão sendo disseminadas através de trabalhos, artigos, congressos, essa oficina, né? E diversos outros meios. E aqui, caminhando para finalizar a minha fala, eu queria deixar algumas reflexões para vocês, obviamente, dentro do meu objeto, mas aí vocês conseguem aplicar isso também para o objeto de vocês. O arquivo, ele nos permite olhar para o passado e criar inferências sobre determinadas coisas que nós não temos a resposta. No meu caso, por exemplo, eu não tive acesso a dados que me falassem sobre o público leitor da revista. Mas, quando a gente olha para a revista, a gente consegue imaginar, né? A gente consegue olhar para esse objeto, olhar para esse documento histórico e a gente começa a imaginar. Por exemplo, essa figura e a próxima figura nos dizem muito que esse público era possivelmente um público feminino, meninas jovens, bonitas, né? Que tinham vontade de aparecer no intervalo, né? Igual nesse caso aqui, seja você uma garota intervalo. Então eram pessoas ali que queriam fazer parte daquele movimento, queriam se inserir no mundo da televisão de alguma forma, e a revista ela apontava esses caminhos. Aqui, por exemplo, uma outra pista que nós temos, né, é justamente os programas de maior audiência. Por isso que o arquivo é tão especial, porque cada parte dele que você olha, você consegue determinar aspectos sobre a sociedade, sobre o contexto cultural, econômico, político daquele momento. Por exemplo, se eu tivesse escolhido no meu trabalho analisar somente essa seção dos programas de maior audiência, eu poderia afirmar, por exemplo, quais eram os programas mais vistos, sobre o que eles falavam, qual era o gênero e o que isso representava para a sociedade. Porque a gente vive uma sociedade que está em efervescência, está se descobrindo enquanto público de massa, né? É uma sociedade que está migrando do rádio, da revista, do jornal para a televisão. Então, determinadas informações são bem importantes para a gente entender também o contexto daquela época. Por exemplo, essa aqui, culinária, né? Isso nos leva a crer também que era voltado para um público feminino que tinha esse interesse. Provavelmente mães que ficavam em casa, né? Que não trabalhavam, que ficavam aguardando seus maridos, né? Cuidando das crianças. E aí, eu tinha colocado isso aqui, mas convido a quem quiser e se sentir super confortável de fazer, da gente criar uma proposta de trabalho, né? Eu queria que essa oficina, ela também servisse como um pontapé, talvez, para alguns de vocês, a criar um paper, um resumo, um artigo que vá para algum congresso, qualquer coisa, né? Que a gente criasse juntos alguma coisa. Então, fica aqui o meu convite, imagino que nesse vídeo, né, vai ter o meu contato, então fica aqui um convite para que vocês façam esse exercício. Pensem na pesquisa de vocês hoje, mesmo que vocês não trabalhem com acervo. Pensem assim, falam que acervo que poderia me ajudar hoje a incrementar a minha pesquisa, a enriquecer a minha pesquisa. Eu quero trabalhar com uma coisa que, nossa, me veio a ideia agora. Então, usem desse momento, né, dessa oficina, para que vocês criem também um projetinho. É coisa simples, isso aqui é uma sugestão para vocês e eu vou estar super aberta a receber esses projetos, esses textinhos e trabalhar com vocês para criarmos alguma coisa legal. Bom, eu fico por aqui. Agradeço muito a atenção de vocês, espero que essa oficina tenha ajudado e tenha ensinado vocês alguma coisa sobre a Hemeroteca Digital. Eu me coloco à disposição, esses aqui são meus contatos e até a próxima. Muito obrigada!